Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos irmãos, queridos amigos, mais uma vez aqui reunidos, iniciando o nosso Evangelho semanal da Rádio e TV Fraternal, agradecendo de imediato a presença de todos, a companhia daqueles que estão conosco semanalmente e dando boas-vindas àqueles que se juntam a nós nesse trabalho tão importante do nosso querido Mestre Jesus, tão recomendado e tão necessário para os momentos atuais, onde que a gente precisa e busca sempre uma palavra de consolo, uma palavra de ajuda, um ânimo para as nossas recarregar as nossas baterias, um tanto quanto às vezes com a carga baixa, né? Devido ao dia a dia tão corrido que todos nós às vezes nos encontramos. Então, para aqueles que estão chegando conosco hoje, nós gostamos de lembrar sempre que a Rádio TV Fraternal encontra-se em todas as mídias sociais e a gente sempre pede para que possam nos visitar, visitem a nossa página e ali você pode encontrar todo o nosso conteúdo, você vai encontrar todas as matérias e, inclusive, nesse instante, eu vou até pedir para que o pessoal da produção possa colocar a página para que vocês possam ter esse visual da página da Fraternal e poder navegar um pouco nela, tá? Então, aí está passando a página da Fraternal. O primeiro item lá em cima, ali você tem um íconezinho lá em cima, onde que você pode ouvir a Rádio Fraternal. Você clicando ali no seletorzinho, tá? No home ali, você consegue escutar a Rádio Fraternal pela página também, tá? Aí você tem todas as nossas matérias, você tem as atualizações, você tem o que está passando na TV Fraternal nesse instante e pode acompanhar a TV. Você tem as matérias, que todas essas matérias são atualizadas diariamente, tá? Tem textos, você tem um conteúdo grande para você poder visualizar, vídeos, galerias e, além disso, nós gostamos de lembrar que nós estamos também com o nosso Spotify e você pode, clicando no Spotify, você tem ali o Evangelho e você pode também acompanhar o Evangelho por ali também. E, inclusive, os Evangelhos anteriores também, caso você queira também assistir aqueles que já passaram, tá? Então, pedimos para que vocês nos acompanhem, para que vocês deixem os seus comentários. Tem uma parte na página onde você pode conversar conosco, mandar suas mensagens, suas solicitações, suas sugestões, que isso também é muito importante para a gente, para que a gente possa cada dia mais buscar melhorar o nosso trabalho e poder cada vez mais atender aqueles amigos que estão sempre nos acompanhando, tá? Isso tudo dito, a gente agradece a todos por estarem conosco todas as quartas-feiras. Hoje, quem conduz o Evangelho sou eu, meu nome é Ricardo, estou acompanhado hoje da Mara e da Márcia. Boa noite. Que, junto comigo, nós vamos fazer os comentários do texto, já passando para vocês que o texto de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 7 e 8. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes, tá? Então, para que vocês já possam abrir o Evangelho, então você ali se encontra, então, capítulo 7, Bem-aventurados, itens 7 e 8. Para aqueles que vão nos acompanhar ou estão nos acompanhando pelo YouTube, abaixo você tem o texto também, para que você também possa acompanhar, ler esse texto com a gente, para depois a gente possa dissertar sobre ele, fazer alguns comentários daquilo que será lido. Então, isso tudo dito,
Vamos iniciar o nosso evangelho e eu peço para a Márcia, posso fazer a nossa prece inicial. Com certeza. Bom, assim nós vamos acalmando agora o nosso coração e a nossa mente, agradecendo a Deus, a Maria e a toda a legião do Evangelho por mais esse momento, por mais essa oportunidade, pedindo para que nesse Evangelho, a gente que está adentrando as casas, que a gente possa levar mais um pouco de palavras de paz, de amor e de conforto. Que todas as casas, todos os lares desse mundo estejam ligados no momento de fraternidade, de sabedoria, que a gente possa aqui ser inspirado para que as nossas palavras e o nosso texto que será lido possa trazer paz e alegria a todas as casas. Que esse momento seja de luz e que todos sejam abençoados em toda a semana, no decorrer de todos os dias. Vamos começar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então para a nossa leitura, capítulo 7, itens 7 e 8. Você faz a leitura comigo? Posso fazer. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. 7. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelastes aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espíritos, ocultando-a aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiro os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano. Gundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu... desculpa. Tá certo? Ou repetir? Seu saber mundano, que se julgam prudente, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhe deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. É um texto para a gente poder refletir um pouco, né? E a questão de por que não passar para aqueles que já tinham entendimento, para aquelas pessoas que tinham a capacidade de, tivesse algum conhecimento já, a capacidade de interpretar, a capacidade até às vezes de dar a sua opinião, né? E daí tem um motivo para isso, né? Porque o que Jesus estava trazendo, na realidade, era algo novo, algo que pudesse, que as pessoas pudessem refletir e não questionar. E se a gente vai analisar, vamos passado tanto tempo, né? Vamos refletir um pouco no dia de hoje. Quantas interpretações existem de uma diferente para qualquer tipo de assunto? Só que esse ensinamento que estava sendo passado não era algo para ser questionado ou algo para ser inquirido, era para que se aprendesse algo que era totalmente desconhecido a todos.
Por isso que se busca realmente aquelas pessoas que têm a capacidade de ouvir. Então, quando que ele se refere à questão dos humildes, não é aqueles que vão se rebaixar ou que vão aceitar simplesmente às cegas aquilo que está sendo passado, mas aqueles que realmente sabem que tem algo a aprender. E Jesus estava ali para ensinar, estava ali para exemplificar. E quanto que ele não foi questionado, quanto que ele não foi, inclusive, julgado por aquilo que ele trouxe naquela época, por aqueles que eram ditos os senhores da lei, os senhores, todos os conhecedores. E esses, com o passar do tempo, eles acabaram, a maioria deles acabaram reconhecendo os ensinamentos do mestre. Então, o que se buscou realmente era que se formasse algo que pudesse dar força, que pudesse valer. Porque quando você junta as pessoas e quando a maioria vão questionar, aquelas pessoas que não têm a facilidade de entendimento, elas não vão sequer querer escutar. Porque já que aquele que conhece mais que eu está discordando, está desconhecendo, quem sou eu para poder seguir aquilo que está sendo ensinado? Então, o que se buscou foi levar para esse benefício, porque acabou tendo um benefício, e esse benefício veio para todos no final. Tanto para aqueles, os humildes, quanto por aqueles, quando ele nos coloca aqui, até os sabichões, né, da época. E nós temos sabichões, inclusive, hoje. Nós temos pessoas, hoje, que acabam se aproveitando do conhecimento, acabam se aproveitando da palavra, para mudar muitas vezes a interpretação, para poder se favorecer, ou favorecer um pequeno grupo de pessoas. Então, é isso que a gente tem que refletir. Então, o que ele nos passa aqui é essa reflexão que nós temos que ter. Por que buscou-se os humildes? Porque, na realidade, o Evangelho, desde o seu início, ele nos demonstra que a humildade, a resignação, essas qualidades são aquelas que nos aproximam de Deus. O orgulho, a vaidade, o egoísmo são essas que nos afastam de Deus. Então, isso que a gente tem que refletir. Ser humilde aqui não é ter pouco ou estar abaixo de, mas sim saber que existe algo superior a todos nós. E que este algo superior, ele está para o nosso benefício. Ele está para nos ajudar a evoluir. Está para nos auxiliar a encontrar algo que possa realmente nos trazer a verdadeira felicidade. E aí, vocês, o entendimento de vocês. Quer falar, Márcia? Pode ir, vai lá. O Jesus, o que ele veio trazer para a gente, toda a sua pregação, todos os seus ensinamentos se basearam em nos transformar em pessoas de bem, o homem de bem. Mas ia contra muitos sabichões da época, como o Ricardo falou, pessoas da lei que não queriam aceitar tanta simplicidade no viver. Porque a gente não tinha como contestar o que Jesus ensinava. Era tão básico e simples e grandioso que a gente só contestaria se fosse brigar com os nossos interesses, né? O Espiritismo veio e a doutrina dos espíritos, trazida pelos espíritos, veio tirar o véu da morte, nos mostrar que somos espíritos imortais e que não nascemos agora, que já viemos de outras vidas. Então, a doutrina dos espíritos esclareceu muitas dúvidas. Só que, ainda hoje, e principalmente hoje, nós temos muitas pessoas que são materialistas e que não aceitam, acham que os espíritos, acham que Deus, acham que Jesus
tem que provar para eles a existência. Então, tudo que eles não conseguem palpar, eles vão contra. Sim. E a maioria dos materialistas são pessoas com muita cultura, muito intelecto desenvolvido nas ciências, nas exatas, apesar de existirem muitas pessoas dessas áreas que são espíritas, são cristãs, que aceitam o que não podem sentir, apalpar, né? Que é Deus, que é a presença do divino nas nossas vidas, que é a doutrina que os espíritos nos trouxeram, mostrando que já vivemos outras existências. Fica difícil, mas eles aceitam. Só que, infelizmente, existem os materialistas que ainda querem que seja provado. E os espíritos não estão, nem Jesus estava, e os espíritos não estão aqui para provar a ninguém. Deus não quer que ninguém saiba, não quer imputar na pessoa que ele existe. Não, ele está nas pequenas coisas, ele está em tudo. Se você não quer acreditar, ele não vai te provar que ele existe. Os espíritos não vão provar que eles estão aqui, que eles já viveram, que eles estão, que eles existem, porque eles estão preocupados com outras coisas, principalmente os benfeitores espirituais que trabalham tanto. Não é nada forçado, né? Não pode ser nada forçado. Eles não precisam disso, eles querem acreditar. Eles estão Está eles no já seu estão direito. acima disso, né? Nós é que temos que Exatamente. chegar até eles. Nós, sim. Nós é que temos que chegar. E o que eu vi aqui, o que eu entendo aqui dos humildes, que é justamente por isso, o que eu vejo aqui, qual é a humildade que Jesus colocou aqui? É aquela pessoa que estava sem essa prepotência, sem essa visão do eu sei, e o que eu sei é o correto, é o final, é isso. Não. Ele foi falar justamente para quem teve a humildade de abrir os ouvidos, ouvir com o coração e entender aquelas palavras e absorver aquilo que ele estava passando. Não tinha essa arrogância, essa prepotência, que é que nem você falou. Falar para quem não quer ouvir é palavras ao vento. Ninguém vai conseguir, vai se preocupar em absorver. E como você disse, eles não estão aqui para provar que eles existem. Eles têm tanta coisa para fazer. Eles têm uma coisa muito maior para fazer. Então, aquela coisa, eles existem, seja qual nome que a pessoa queira dar, Deus, uma divindade superior, a vida, seja qual for, mas existe uma força maior, um poder maior, sublime e inigualável, que nos rege, e a intenção dele é sempre chegar para o bem. E o que eles querem aqui é aquela coisa, como a gente já disse, né? Sermos do bem e para o bem. Na realidade, por que buscar essa questão dos humildes, né? Porque, como você colocou naquela época também, existia aquela questão da elite, né? Sim. E essa elite, elas sempre se colocaram muito superior àqueles, os menos privilegiados. Sim, prepotência. Menos privilegiados, lógico, na concepção do entendimento deles. Eles eram os privilegiados porque eles eram aqueles que seriam, eles estavam na posição certa, e aqueles, os ditos aqui, os humildes, eles estavam na situação que eles tinham que estar. Sim. E o que os ensinamentos do Mestre veio nos trazer é que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais perante um todo. E todos nós temos o direito e devemos buscar o conhecimento. Então, só que, a gente sempre tem que, às vezes, trazer um paralelo também. Se nós for colocar, por exemplo, a níveis atuais, os conhecimentos, eles acabam chegando muito mais rápido. Aqueles que são numa situação mais privilegiada, que não é privilégio, nós já aprendemos isso, o Evangelho constantemente nos coloca que não há privilegiados, tá? Ninguém está numa situação privilegiada, todos nós estamos numa situação temporária ao qual nós temos que passar por aquilo. Mas hoje,
essas pessoas hoje com menos posses, elas também têm essa dificuldade do conhecimento, elas têm a dificuldade do aprendizado, elas têm a dificuldade de chegar a algumas situações, alguns canais que outros conseguem muito mais rapidamente. Então, o que nos foi colocado é que, quando nós falamos aqui na questão do entendimento, do estudo, da vida, tá? A vida, ela é a nossa escola. Sim. Os ensinamentos que nós temos, nós não precisamos frequentar nenhuma escola, nenhuma faculdade para buscar esse conhecimento. Então, esse conhecimento basta aquilo que vocês falaram. A pessoa tem que ter os ouvidos para ouvir e tem que saber interpretar aquilo que está sendo colocado. Ser humilde para aprender. Exatamente. Ser humilde Ter para a humildade de reconhecer que todos nós estamos num aprendizado constante, independente do grau social que a gente se encontra, independente do nível que a gente participe, mas todos nós estamos num aprendizado. E quando que ele nos coloca aqui que a esses foi dado a condição de ouvir primeiro a palavra, ou ouvir primeiro esse conhecimento, né? É porque é aquilo que a gente escuta e vê no Evangelho o tempo todo, porque esses são aqueles que vão, até devido à condição que se encontram, talvez seja a chance que eu tenho de mudar a minha situação. Sim. E se isso está vindo para mim hoje, e não está chegando, por exemplo, a esses sábios, tem algum motivo. Então, por que eu não vou aproveitar esse motivo, né? Então, por que não a gente não buscar, né, saber mais e buscar, sim, né, dentro dos todos os ensinamentos que nos são passados, por que a gente não passar a refletir realmente, sabe, voltar, sabe, na nossa memória lá, e começar a interpretar um pouco as nossas situações, né? entender melhor, né? Sim. Entender melhor. Quando ele fala humildes, não quer dizer humilde em posição social, nem cultura, nem sabedoria intelectual. Ele quer dizer humilde assim, que se curva a algo que talvez ele não, nós não podemos ver. Mas você sente. Exatamente. Você tem que estar aberto. Então, esses são os humildes, os que aceitaram que há alguma coisa a mais. Ao passo que mesmo em qualquer ambiente existem os materialistas por conforto, por conformismo, porque é muito difícil, né? Você viver uma vida. Eu fico pensando assim, para que você vai trabalhar, você vai estudar, para que você vai construir família, para que você vai construir alguma coisa, se você acha que tudo vai acabar quando você desencarnar, que você vai virar pó e tudo vai acabar. Para que você vai tentar evoluir? Você não vai ficaria, mas as pessoas essas pessoas elas não querem nem pensar isso. É o orgulho momentâneo, o orgulho né? momentâneo. Vai chegar a época deles. Né? Como chega para todo mundo. Não que nós sejamos melhores e estamos nos colocando na posição de humildes. Né? Eu até acho que não. Eu acho que a gente erra muito. A gente tem um conhecimento, aceita, mas muita coisa a gente seria, falar a verdade, né? A gente precisa aprender muito ainda. Desculpa, estamos na escola. Desculpa, até pelo termo, seria muita burrice, porque a quem muito foi dado, o Evangelho nos mostra isso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Então, seria muita achar que o fato de termos essa condição, né, de poder estudar, de poder ler, toda a parte, todos os estudos que nos são passados, isso nos coloca de uma situação diferenciada. Seria muito orgulho para quem lê e não entendeu nada. Então, aí é a questão. Eu acho que essa é aí que está, né? E a gente coloca para vocês, isso é uma coisa que a grande coisa, né? O grande momento que a gente tem quando a gente faz o Evangelho e a gente consegue reunir pessoas, é justamente você poder falar sobre esses ensinamentos.
Mas você fala, e nós sabemos que o primeiro ouvido a ouvir é o nosso. E quando você está lendo, você está falando, você está estudando, você está ouvindo aquilo que você está pronunciando. E você sabe muito bem que nós somos os primeiros a ser cobrados. Sim. Porque, afinal de contas, não pode se alegar ignorância de algo que já é conhecido. Por isso que a gente tem que ler, entender e aplicar, né? Isso. Sim. Praticar, colocar em prática. Um pouquinho por dia, né? Um pouquinho por dia, porque senão seria inútil. Aí sim entraria o orgulho e a prepotência. Eu aprendo e guardo só para mim. Não é isso que a gente vê aqui. Tenho que ler, aprender, entender e praticar no dia a dia. Sim. Não é grandiosidade, é persistência, é aquela coisa do dia a dia, cada dia, fazer um pouquinho mais, fazer um pouquinho e entender que aquele pouquinho é para o outro e 1000 vezes para mim. Sim. A repetição nos leva à perfeição. Exatamente. Né? Então, que possamos repetir cada vez mais e repetir, mais o intuito de repetir, não por repetir. Repetir para que amanhã, quando eu fizer, eu faça melhor. E depois, quando eu fizer novamente, eu faça melhor. Isso, com certeza, nos transformará em algo melhor. Tá? Então, isso é uma coisa mais? Não. Então, vamos para as nossas vibrações. Peço para a Mara, posso fazer para a gente. Vamos então, todos unidos, a equipe espiritual, os benfeitores do Evangelho no Lar, unidos aos nossos anjos da guarda. Vamos juntos deles, nos cercar das melhores vibrações, emanar as melhores vibrações que pudermos. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. E vamos pedir a Deus, a Jesus, a Maria, nossa mãezinha, que envolva o nosso lar, a cada cômodo, a cada ambiente, levando embora todas as energias negativas e lá ficando somente a luz de Jesus Cristo. Vamos imaginar uma luz envolvendo, uma luz vindo do mais alto, envolvendo o nosso lar, envolvendo a cada ente querido, mesmo que não resida em nosso lar. Vamos emanar essa luz a cada um deles e pedir a Jesus que essa luz seja levada a todos os ambientes que estejam necessitando desse amor, desse carinho, desse abraço, desse fortalecimento. Que a sua força, Jesus, que o seu amparo, que a sua proteção envolva a cada um de nós, envolva o nosso lar, envolva a todos os lares necessitados da sua luz, do seu amor, da sua proteção. Todos os ambientes, todo canto que estiver em sofrimento, que a sua luz chegue até lá. E nós te agradecemos por tudo, por toda a proteção, por todo o colo, por toda a mão estendida que você nos dá. E que possamos sentir essa luz a nos envolver. Possamos lembrar da sua presença em todos os momentos do nosso dia e da nossa noite. Que possamos viver o seu Evangelho. Que possamos nos amparar nos seus braços. Nós te agradecemos a toda a equipe do Evangelho no Lar. Agradecemos a Mãe, Maria Santíssima e a Deus nosso Pai. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, irmãos, vamos encerrando o nosso Evangelho dessa semana, agradecendo a todos aqueles que conosco estiveram, pedindo que possamos nos mantermos sempre ligados com a luz de nosso Mestre Jesus. E convidando a todos para que possam nos seguir, tanto na rádio quanto na TV,
para que possamos dar continuidade nesse trabalho, que é o trabalho da divulgação da doutrina. Que a paz de Jesus fique com todos nós, nos ampare, nos proteja, nos ilumine e que possamos estar juntos na próxima semana. Até lá. Até lá. Boa noite. Boa noite. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.